Meu Deus, não fazem isso. Antes solicitou o doutor Anselmo. Doutor Anselmo, por favor. Bom, Festo, o tema é tão interessante e tem muitos pontos que nós temos de facto que trazer aqui ao debate, porque, perdão, se nós fizermos um exercício, e não obstante os exemplos daqui de Luanda, que também são ilustrativos, da miséria que se vive aqui, nós sairmos um bocadinho para o interior, vamos constatar que os períodos estão completamente desproporcionais, porque naquele tempo que havia de facto conflito armado, é verdade que não havia tanta liberdade em termos de mobilidade, mas as pessoas nas comunidades conseguiam produzir o suficiente para a sua subsistência. Nunca as comunidades estiveram tão dependentes e ao ponto de ser humilhados com os cuendas como agora. É aquilo que disse o doutor Alberto Cristinaz, que há uma estratégia, de facto, de confinar as pessoas, de empobrecê-las, para depois serem geridos a partir do estômago. E a paz não é isso. A paz pressupõe, de facto, a dignidade da pessoa. O número que fosse deveria estar, hoje, pelo menos, complementado. Nós estamos a falar da educação por um setor tão importante, é que nós não temos a cobertura a nível nacional, nem aqui até a nível de Luanda. Há pessoas que estão... Quantas crianças estão fora do sistema de ensino? Não há escola e até aproveita essas aulas para se fazer de salas de aulas. E depois vemos um grupo de indivíduos que se apossam do poder econômico do país, que vão desfilando para o mundo com essa quantidade, quer dizer, isto é uma profanação. Doutor Anselmo, o próprio cidadão em si tem noção do que a paz, os ganhos da paz, são mais do que o calar das armas, da circulação de pessoas e bens? O cidadão tem noção. E a pergunta que fica, por que é que não reivindica? Não, o cidadão tem, de facto, feito o exercício, e é aquilo que nós estamos a dizer, e eu não concordo que haja, nesse momento, o calar das armas, porque o cidadão, quando tenta reivindicar, se não é morto, é preso. Nós temos presos políticos. Ouvi o anúncio da indulto, não sei se vão indultar alguém, mas nós temos presos políticos, fruto disto, porque a paz pressupõe o desfrute das liberdades. O que é que as pessoas podem representar como perigo ao Estado? E o conceito de Estado hoje está invertido, está a ser reduzido, talvez, no partido, o MPLA. Não é, o MPLA é um partido político que não representa absolutamente nada. No contexto, nem no contexto, nem na quantidade. Nós somos milhões. O que temos vindo a fazer, a assistir, efetivamente é isto. Repare, Festo, eu estava a dizer que a data precedeu-se de 2 episódios tristes. Exato. O primeiro episódio é este, em que a polícia foi instrumentalizada. Muita pena minha, o Estado-Maior das Forças Armadas, que até deveria se colocar muito longe das querelas, já que a polícia já é habitué a ser instrumentalizado. Mas eu até trouxe a camisa verde, só para os colegas poderem testemunhar. Eu chamei aquilo de criatividade, e ainda bem. Uma criatividade. Aquela indumentária representou, de facto, uma coreografia muito bonita, porque a cor da UNITA predominantemente é verde. Mas a polícia diz que as semelhanças com as fardas... Mas eu trouxe a camisa... Pode criar eu trouxe a camisa para cada um de nós poder dissecar e apontar qual é a semelhança que essa cor pode ter com a farda. Com a farda das Forças Armadas. Com a farda oficial das Forças Armadas. Portanto, é um comunicado apócrifo que nós sabemos de onde veio aquele comunicado. Não foi a polícia que elaborou. De onde é que veio? Nós sabemos, é o partido na situação, que instrumentaliza. Por isso que nós temos que fazer aqui uma pedagogia e apelar de forma veemente que a polícia e as Forças Armadas que se coloquem mesmo aqui distantes. Porque depois, curiosamente, a própria Polícia Nacional, quantas vezes já observamos que as camisolas interiores brancas que eles usam, do fundo da farda, são do MPLA. Às vezes é com o rosto do João Lourenço, presidente do partido do MPLA. Portanto, a grande confusão é esta. Quer dizer, estamos a olhar para a UNITA
e nesse contexto pré-eleitoral para intimidar, para condicionar, quando eles próprios sabem quem usa as cores que se assemelham, que se confundem com a bandeira da República. É o MPLA. E quantas vezes o MPLA nas suas manifestações não é usar a farda como tal, mas usou os próprios efetivos, tanto da Polícia Nacional como das Forças Armadas. Imagina que fosse a UNITA a trazer um militar no ativo na sua atividade. Portanto, nós aqui temos que deixar claro que a Polícia Nacional e as Forças Armadas devem se posicionar, porque isto aqui é mesmo república. Nunca vai voltar no sistema do partido único. Nunca vai voltar. Há um partido que se confunde com o Estado e parece que estarmos numa situação, num contexto em que para uns é permitido algo, para outros não. Habituou-se assim. Mas isso tem que acabar. Mas doutor Anselmo, como é que se pode inverter isto? Vamos inverter, sim, senhora. Eu confio na vontade do povo angolano, da sua resiliência, da sua resistência. O facto de ter dado esse período não significa que o povo angolano está esquecido e está conformado com o sofrimento. O povo angolano terá que reivindicar, terá que voltar, aliás, terá que saltar para reivindicar o seu direito. Outra questão. Falou-se de uma conferência internacional sobre a reconciliação, onde convidaram até especialistas estrangeiros. Um deles é um conhecido major-general português. General Agostinho, com quem temos uma proximidade, mas veja só a forma como aquilo foi desenhado. Excluíram todos os elementos da UNITA. Estamos a dizer, essa paz resulta de um acordo, foram as partes, e a UNITA, nesse quesito, tem maior responsabilidade. Aliás, porque o generalato é, de facto, a autoria da UNITA. O MPLA foi a reboque. E eu não vejo mais um general. Doutor Anselmo, explique melhor isto para eu não vejo mais um general que seja efetivo, que seja general de carreira, general de craveira, que se supere ou que se suplante os generais da UNITA. Não vejo. Os generais do MPLA são administrativos. São administrativos. Acha que o Bento Gangaba é general desde quando? Desde quando? Okay? Mas ele conta a história disso. Desde quando? Sido um partido, por isso mesmo. Essas coisas não se pode apagar a história com conveniência. A história deve ser lida tal como ela se escreveu. E ninguém pode alterar. E a questão da estratégia, aliás, eles até falharam, porque para vender uma imagem de Angola para o estrangeiro, era preciso trazer as duas partes. E eles serviam como exemplo. Como conseguiram, de facto, ultrapassar os seus diferentes. E isto ajudava, de facto, a construir uma imagem positiva. E mais, ninguém desses elementos do MPLA, que hoje se chamam generais, que fizeram parte da estratégia da NATO. Ninguém. E quem vem de Portugal, o que ele traz? Traz uma carteira da NATO. E quem é do MPLA, alguém me diga, quem é do MPLA que já participou pelo menos no exercício da NATO? Ninguém. Eu estou a dizer que os generais do MPLA são administrativos. Reconheçamos, o período mostrou-se até ali, mas não tem mais competência que os generais da UNITA. E isto a mim me custa bastante, porque a UNITA tem alguma coisa a dizer, porque a UNITA tem uma experiência que o MPLA não tem. E nós aqui estamos a evoluir. A situação está a evoluir para uma guerra de intelectual, uma guerra eletrônica, uma guerra defensiva, de uma complexidade tal que o MPLA não tem noção. O MPLA defendeu, por acaso, alguma aviação. Defendeu alguma aviação. Conseguiu combater com uma aviação. Não conseguiram. Portanto, essa experiência deve ser vista numa perspectiva hoje, atualizada e contextualizada, para nós projetarmos o país, porque quando se diz que o Estado-Maior das Forças Armadas vai se implicar com uma indumentária e não se preocupa com o contexto, com a formação das Forças Armadas, atualizá-las e fazer com que hoje tenhamos uma defesa, eu pergunto, esse chefe de Estado-Maior tem noção do que está a fazer? Hoje nós temos uma defesa que nos garanta que um dono que venha sobrevoar 48 horas não consiga aterrar aqui. Quer dizer, são
essas situações que nós temos que, de facto, trabalhar, mas em conjunto. O empresariado não é dono da paz. O empresariado não é dono do país. O empresariado sempre. Aliás, o doutor Mabaza pode confirmar, as palavras foram deles, que tudo o que eles fazem, lhes foi imposto. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutor Mabaza, no seu ponto. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,